Amigos e amigas, eu quero hoje falar de um assunto que certamente todos vocês ouvem muitas vezes por aí, a questão do pecado original. Vamos lembrar como nossas mães, nossas catequistas nos trataram este assunto. Sempre se dizia que Adão e Eva pecaram, por isso todos nós trazemos em nós a mancha do pecado original. Aonde é que nós nos inspiramos para essa doutrina? Convido você a abrir a sua Bíblia, Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 14, e depois, no mesmo capítulo 5, do versículo 17 em diante. Eu vou ler para você, depois eu vou comentar, mas aconselho depois de ver esse vídeo, você volte lá ao texto e leia de novo. O que diz Romanos capítulo 5, versículo 12, 13 e 14? Lá está escrito assim: Eis porque, como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram, pois até a lei o pecado estava no mundo, e embora o pecado não possa ser sujeito à sanção quando não há lei. No entanto, de Adão a Moisés, a morte reinou mesmo sobre os que não tinham pecado, por uma transgressão idêntica à de Adão, figura daquele que havia de vir. O pecado entrou no mundo por um homem e por causa deste pecado, a morte. E como este pecado atingiu a todos, todos morrem, mesmo aqueles que nem sequer conheciam a lei, porque a lei veio com Moisés. Eles, de Adão até Moisés, não conheciam a lei, mesmo assim todos morreram. E continua ele no versículo 17. Pois, se por um só homem, pela falta de um só reinou a morte, com muito maior razão, pelo único Jesus Cristo reinarão na vida aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Em suma, como pela falta de um só sucedeu que todos os homens a condenação, assim pela obra de justiça de um só sucede para todos os homens a justificação que dá a vida. Poderíamos continuar essa leitura, mas já é o suficiente. Vejamos então. Que história é essa de Adão? O Adão pecou e eu, sem querer, querendo, como diz o Chaves, entrei no rolo, me tornei com ele um co-pecador. Lembre-se, esta expressão é mítica. O que Paulo queria dizer? Adão não é uma pessoa concreta. Adão é uma figura, né? Significa o homem. O homem não do sexo masculino, o ser humano, né? Todo ser humano. Este homem está mergulhado no pecado. Eu, como ser humano, faço parte desta situação de Adão. Eu sou pecador e as consequências do pecado são a morte. Que morte será essa? A morte do corpo? Vamos esquecer por hora a questão do Adão e vamos falar do novo Adão, que é Jesus Cristo, a partir do versículo 17. Paulo está dizendo, eu sou solidário com o primeiro Adão porque eu sou um ser humano. Mas em Cristo eu me tornei solidário de algo superior. A vida que vem de cima. Talvez aqui seria bom ler Evangelho de São João, capítulo 3.
Aquele que não nascer do alto não poderá participar do reino. Aquele que não nascer de novo do alto e da água, do Espírito, enfim, vamos dizer isso de uma outra forma, aqueles que aderiram a Cristo nasceram de novo. O velho Nicodemos não quis entender isso. Poderia alguém adulto voltar para o ventre de sua mãe, nascer de novo? Não, não é isto. Nascer de Cristo é me tornar solidário com Cristo. Nesta minha solidariedade com Cristo, desaparece a minha solidariedade com Adão. Ou, em outras palavras, eu saio do mundo meramente humano, e ali está o pecado original, e entro no mundo da graça. Eu não sou muito versado em teologia dogmática, mas eu gostaria de dar um palpite aqui. O que é o pecado original? O pecado original é simplesmente esta situação humana que precisa de algo de fora para poder se justificar. Em outras palavras, pela minha própria natureza humana, eu não chego à salvação. Eu preciso da graça de Cristo porque eu não sou autossuficiente. Pela minha situação humana, eu não reúno as condições para chegar à salvação. Eu preciso da graça de Cristo. Em Cristo está a superação da minha condição humana. Então, vamos agora definir pecado original a partir do seu oposto. Se eu nascer em Cristo de novo, se eu nascer do alto, da graça que Jesus trouxe para mim na cruz, embora eu seja um ser humano limitado, pecador, mas ali eu encontro a graça para superar esta situação. Então, o pecado original seria a falta da graça que vem de Cristo. E como sem esta graça de Cristo eu não encontro o caminho do Pai, o pecado original é a ausência da graça de Cristo. Aí eu poderia dizer, então agora como é que fica? Pelo batismo acabou tudo? Não, pelo batismo eu sou inserido na vida de Cristo. Mas eu posso eventualmente estar inserido e não querer permanecer ali. Não, se eu, pelo batismo, fui inserido na graça de Cristo e ficar em Cristo, nele está a graça da superação. Paz e bem.